A ansiedade nasce com a gente? Com quem tem ansiedade, nasce com ele? Olha, um exemplo bem lúdico e fácil de entender é assiste o desenho divertidamente. Eu falo que é uma animação que as crianças obviamente adoram, né? Porque é uma animação, mas é um filme para nós, para os adultos. É pedagógico. É pedagógico, não só para a gente, como adulto, entender de uma forma divertida, né? Mas também para as próprias crianças. E os pais incentivarem ali, né, a falar um pouquinho sobre as emoções. Vai de encontro àquilo que eu te falei. Como ninguém ali do meu grupo familiar sabia lidar com a raiva ou sabia falar sobre aquilo, então o mais fácil era falar, não faz isso que é feio, né? Então, o Divertidamente, ele explica o quê? O processo psicológico básico. Então, a gente tem o primeiro filme ali, que mostra, né, a menina nascendo e ela abrindo os olhinhos e aparece os divertidamente pequenininhos na cabeça dela se desenvolvendo com ela. Né? Então, a gente tem as nossas emoções primárias, né, que é a raiva, o medo, o nojo, a alegria e a tristeza. Pera, vamos de novo. Raiva, medo, nojo, alegria e tristeza. E a tristeza, né? Então, a gente tem essa galerinha que já nasce ali com a gente. Então, ao longo do processo de desenvolvimento, ali da primeira infância, da segunda infância, daquela fase de latência ali, né? Do início da puberdade, aquela fase tensa. Aí a gente começa a desenvolver, entrar na puberdade, na próxima etapa, que aí é o filme 2, explica muito bem isso. Que é a chegada das novas emoções. Então, é uma galera aqui dentro da nossa cabeça trabalhando, né? Aí chega a vergonha, chega a inveja, o tédio e a ansiedade. Aí todo mundo, uou, não é possível. Então, a ansiedade chega na adolescência ou na pré-adolescência? Ela já inicia nesse processo da pré-adolescência, né? Mas... então criança não pode ficar ansiosa? Pode, gente, ela tá ali, né? O filme só trouxe essa ideia para ilustrar porque a gente tem o processo psicológico, que é esse processo do desenvolvimento, e a gente tem as emoções primárias e secundárias. Elas se completam, ou seja, elas fazem parte da gente. Eu tô te falando isso usando esse desenho como referência para te explicar que a ansiedade ela é uma emoção. Então, não, mas não é uma doença, tem gente que acha que pega, tem gente que acha que nunca vai ter, tem gente que acha que tem o tempo todo, né? Então, quando a pessoa se sente ansiosa o tempo inteiro, eu costumo explicar que essa emoção está sendo protagonista, né? Então, ela está sendo mais presente do que as outras. O filme também mostra isso, um momento que a ansiedade ali domina a menina na fase da puberdade dela. Então, traz esse momento que é um marco, né, na vida de meninos e de meninas. Como a personagem, né, tô acompanhando do primeiro filme, é uma garota. E aí, eu acho que é Hailey o nome dela. E aí mostra que a ansiedade chega e ela começa a dominar tudo. Então, ela começa a aprisionar as outras emoções. E ela quer assumir o controle, porque tem um painel de controle ali, que cada um aperta o botão, a hora de sentir medo, a hora de sentir nojo, a hora de sentir alegria, sim. Né? E aí, às vezes, eu falo para alguns pacientes meus, né? Explico isso, às vezes mostro os desenhos, eu mostro outras figuras ali. É bem didático, né? É didático, a TCC ela é isso, ela é muito didática. Legal. Né? Então, acho que é importante explicar esse funcionamento fisiológico também, porque daí a gente começa a se perceber melhor. E facilita o entendimento, né? Exato. E aí, eu falo para meus pacientes, né? Se você compreende isso, você consegue se autorregular. Né? Aí entra a questão também do transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ali, o TDAH, que tem uma maior dificuldade para a autorregulação. A autorregulação nada mais é do que tu... por exemplo, um carro, né? O teu carro começou a aquecer. O que você faz para ele voltar para a temperatura normal? Você desliga o carro. Desliga o carro, certo. Né? Porque se o motor continuar ali ligado, você continuar acelerando, ele vai continuar aquecendo. E se não fundir? Se não fundir, né? Eu sou filha de mecânico, então eu dou uns Você exemplos de entende carro. bem. E as pessoas... Você deve ter fundido algum motor de carro. Que Não fundi, mas já queimei uma embreagem que meu pai tinha acabado de trocar. Alguma coisa você tem que ter feito. Ele falou, vai lá testar esse carro pra mim? Vou, torrei a embreagem do carro. Olha aí. Mas igual a minha mulher que pegou o carro do pai dela pra dirigir uma vez, já deu uma batida numa cancela, quebrou o toco da cancela, tudo, virou 70. Coitada. Olha, eu sou uma excelente motorista, tá? Deixo muito homem aí pra trás. Tá bom. Mas beleza. Aí, onde é que eu tava? Ah, tá. Então, é basicamente isso. Desliguei o carro, regulei. Vou esperar e a temperatura vai baixar. Pra ligar de novo. Exato, ligar de novo, né? Colocar água, enfim, ver o que tá acontecendo ali. Resolver.
Então, a autorregulação é eu conseguir parar e autorregular essas emoções. Então, algumas pessoas vão ter mais dificuldade, né? É o famoso, tá surtado, né? Surtou. A pessoa não tá dando conta. Então, a ansiedade é isso também. É você não dar conta e vai transbordar. Você já deve ter assistido vários vídeos de profissionais e pessoas mostrando vídeos assim com a água, o copo, né? E botando a água e transbordando. Então, você transborda. Já vi coisas assim, já vi coisas também mas não é isso que você está falando. Agora de água, do metade do copo cheio e vazio, mas não é sobre isso que você vai falar agora, não. Tá. Então, você vai falar de transbordar as emoções, isso. né? Um exemplo também bem legal é uma represa, né? Então, os engenheiros que não me crucifiquem aqui, eu vou explicar o que eu sei numa posição uma pessoa leiga, tá? Mas uma represa, ela tá ali, né, contendo a água com a sua barreira. Sim. E aquela água ali passa pelas comportas e produz ali energia, né? É isso, tá. Acredito que deve ser muito mais, mas eu consigo ver isso. Então, uma represa ela precisa de manutenção, porque senão ela vai começar a ter rachaduras, enfim, por isso tem engenheiros e profissionais trabalhando ali o tempo inteiro. Sim. A gente está falando da força da água, né? Então, imagina o peso que ela deve segurar. Então, precisa ter uma estrutura forte. E o ser humano, ele é forte. E as comportas servem para dar vazão. Abrir e liberar. Porque se não liberar, o que vai acontecer? Uma semana de chuva. Sim. Vai transbordar por cima. Ou vai romper a barreira. E aí sai da frente. Então, a gente pode colocar a posição do romper como o surto, né? A pessoa surtou, perdeu o controle, fez alguma coisa muito ruim para ela. O burnout, né? O burnout, né? E por aí vai. Entrou no esgotamento. Então, ela tá num grande sofrimento, ela já precisa de uma intervenção, de um cuidado maior. Ou, o que eu faço? Vai ter o transbordamento. O transbordamento é esse desespero, né? Pode ser que a gente rompa, então vamos fazer alguma coisa, daí entra ali o quadro sintomatológico que eu te falei, né? Que é a sudorese, começa a suar muito, né? Transpira, é a virilha, é a axila, é a mão, a pessoa começa a encharcar. Coração acelera. O taquicardia, né? Então, muitas pessoas, às vezes, dão entrada no hospital porque acham que estão infartando e, às vezes, o médico fala, você tá com ansiedade, a pessoa fica indignada com o médico. Doido pra estar infartando. Como assim? Exatamente. Sabe, é uma boa notícia você tá com ansiedade, né? O infartar é muito você pior. Vai ter mais tempo, né? Ufa! Mas a pessoa fica indignada porque Queria uma pílula, né? É algo simples. Então, as pessoas, elas estão com dificuldade de aceitar o simples. Por quê? Muitas vezes tem paciente que eu falo pra eles, olha... Alguns problemas, às vezes, requer soluções simples. Mas vocês querem complicar. Porque eu tenho paciente que dá o problema, eu falo a solução. Dá o problema, eu falo a solução. Às vezes eu provoco o paciente pensar, né? Mas tem momentos que tem paciente que precisa de uma ajudinha, então eu vou dando a solução. Para cada solução que eu dou, ele dá um problema novo. É assim mesmo. Aí eu falo, olha... Se todas as vezes que eu der uma solução, tu der um problema... Não vou conseguir atender mais ninguém. Não, traz o almoço, traz a janta, acabou. Né? Então, por quê? Porque essa pessoa ela não quer a solução. Ele quer o problema. De alguma forma, ela está ligada no problema. Claro, a gente vai investigar, vai casos e casos também, exato, né? Vão entender por que ela faz isso também. Há um padrão de pensamento, de comportamento, de crença. Por isso que eu falo, é muito mais complexo, né? E aí, obviamente, quando eu falo dessas emoções, como você perguntou, elas fazem parte, elas compõem o ser humano, né? Faz parte da nossa vida. Então, existe sim o transtorno de ansiedade generalizada. O que é generalizado? É ansiedade de tudo. Eu não tinha... eu não ficava nervosa para ir na padaria, agora eu fico. Eu não ficava nervosa dirigindo o carro, agora eu fico. Por exemplo, a tua esposa que bateu o carro, ela sempre dirigiu, ela deu essa batidinha. Não foi algo que causou talvez um dano para ela, machucou, mas foi uma coisa até... Uma batida simples. Simples. Mas já desencadeia nela uma ansiedade. Né? E aí quando for dirigir de novo. Já não consegue entrar no carro, às vezes até com outro motorista, e aí o negócio vai perdendo controle. Né? Também tem transtorno do medo, transtorno da raiva, né? Aquela pessoa é super raivosa, olha só, desequilibrada. Pode ter um transtorno relacionado à sua emoção. Então, as nossas emoções, elas também precisam de manutenção. Elas precisam aparecer, elas são essenciais. A raiva, ela é muito feia, né? Como eu já ouvi muitas vezes. Não é aceita pela sociedade. Mas, por exemplo, eu já saí de empregos e de relacionamentos que eram completamente abusivos e tóxicos para a minha vida porque fiquei com raiva. Então, a raiva também pode ser motivadora. Ela te impulsiona, às vezes, a fazer alguma coisa. Né? A gente tem aí tecnologia, enfim, né?
séries e filmes que mostram pessoas que desenvolveram, às vezes, uma grande marca porque estava numa empresa que a pessoa não dava oportunidade, humilhava ela, ficou indignada, vou me vingar dele, mostrar para ele que o negócio está certo, e a pessoa fica milionária e faz um negócio muito legal.